Aqui eu trago um pouquinho do que foi preparado nesse 1 ano, né, que eu estou à frente desse serviço, e que eu falo, é um passo de formiguinha, mas eu acredito que tivemos muitos avanços, e o principal princípio dele é a equidade, né, que ela é o que norteia o nosso trabalho. Pode passar? Manu, se consegue dar uma ajuda para Ivete lá. Eu vou pegar minha cola aqui porque, embora não pareça, mas eu tenho uma grande deficiência aqui visual, eu não vou conseguir enxergar, né, Jaqueline? Ai, cadê minha cola? Bom, o que a gente espera de uma educação inclusiva é que a gente tenha esse apoio, né, da família, da escola. Eu falo muito isso quando eu vou fazer visita nas escolas, eu vou fazer visita com as mães. Eu falo que aqui não está a tríade, mas eu falo muito de uma tríade que é você ter a família, a educação, a família, a escola e a saúde, né? Porque quando a gente está falando de uma criança dentro do transtorno do espectro autista, a gente não pode tirar a saúde de lá. A gente tem que colocar ela junto com a gente, então a gente tem que ter essa piramidezinha ali e a gente tem que estar em contínua sintonia, a gente não pode fragmentar em nenhum desses passos. Então o que a gente espera? Que a gente tenha um ambiente assistivo, que a gente tenha rotinas estruturadas, que a gente tenha uma dinâmica colaborativa, que a gente possa acessar todos esses campos de uma forma equânime, que a gente possa dar qualidade a todas de uma forma, né, que todas alcancem esses objetivos, inclusive os filhos, inclusive quem necessita, né, que são as pessoas com transtorno do espectro autista. A gente fala aqui crianças, né? A gente está recebendo muitos adultos com laudos hoje, né? Que passaram por diversas dificuldades ao longo da vida e não foram entendidos, né? Então, a gente está falando de crianças aqui, mas os adultos também sofreram com isso também. Pode passar. Aqui é um pouco do que é o Centro Municipal de Educação Inclusiva, qual é a sua pequena parcela neste espaço, tá? Mas não é só aqui que acontece a educação inclusiva ou a educação especial. Ela tem os seus polos em todas as unidades escolares, com os professores da sala de recurso, com os ADIs que estão à frente do suporte do apoio escolar, alguns estagiários, monitores, entre outros profissionais, tá? Então, nós temos aqui nesse espaço supervisora, que nos fala, diretora do Departamento Pedagógico, a Jaqueline, que está aqui, obrigada, Jaque. A assessora técnico-pedagógica, a Sandra, que também está aqui. Nós temos 2 psicopedagogos, que é a Arlen, que fala que ela já todo mundo conhece, a Cristiane, 13 professores do atendimento educacional especializado, que são esses da sala de recurso, né? Sala de AEE, 13 professores de atendimento educacional especializado de apoio escolar, eles estão diretamente nas salas de aula, em apoio direto a esses alunos. Não é exclusivo, tá? Ele atende outros alunos, então são vários, depende da demanda.
classificação aí que a gente segue. Monitores, agentes de desenvolvimento infantil e estagiários. Cortou aqui, vou pedir desculpa também, porque o meu slide foi feito em Word e a configuração aqui do computador é uma outra configuração, por isso que distorceu aqui a imagem. Pode passar. Aí, qual que é a nossa meta? Atender a todos os alunos que precisam, né? E qual que é o foco? Com equidade. A gente quer dar qualidade a todos, né? Com equidade. Pode passar? Aqui era a apresentação que eu ia contar para vocês qual que era o primeiro avanço do Centro Municipal, que foi a pesquisa, que eu tive que contar antes, né? Eu fiquei muito feliz, né? De estar no caminho, porque foi o primeiro passo que nós fizemos. Essa pesquisa norteou todo o nosso trabalho. Depois, outras ações para depois que nós fizemos esse levantamento, surgiram algumas ferramentas, pode passar, que vem já de longa data. Essa parceria entre a PAI e Ciente, ela existe já há muito tempo, porém ela vem se fortalecendo, como o secretário trouxe esse ano. Nós tivemos aí o avanço de mais um projeto consciente. Era uma preocupação nossa. Esse estudo surgiu também, né, nesse levantamento, porque nós vimos que crianças entre 4 e 6 anos não tinham atendimento nenhum, nem com terapia, não conseguiam atendimento com a estimulação precoce da PAI, porque estavam lotados. A gente não conseguia atendimento em outras instituições e a gente pensou, o que nós vamos fazer, né? E aí surgiu então a proposta, né, do Ciente com o projeto Pequenos Guardiões, que foi um presente para nós e para vocês, mães, porque foi uma preocupação do Centro Municipal de Educação Inclusiva em atender essa faixa etária. E nós estamos falando aí em torno de 70 crianças que estavam nessa demanda reprimida, né? E hoje a gente já está conseguindo, dessas 70, atender 30 crianças, com possibilidade aí de a gente conseguir avançar depois. A gente vai conversar, viu, Lívia? Mas entre essas duas instituições, são em média 120 atendimentos. Então, hoje nós estamos falando do total do município de 198 crianças laudadas. Dessas 198 crianças, eu tenho 146 autistas. As demais têm PC, tenho surdez severa, múltipla, cadeirante, então está misturado. Mas são 146 autistas, né? Então eu tenho que ter demanda, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter ação. E para isso a gente conta com as parcerias, né? E ainda bem que nós temos um poder público atuante, ainda bem que nós temos um secretário presente, e a gente tem aqui ações como essa que a gente consegue garantir esse serviço para que essas mães também tenham essas oportunidades, né? Aqui foi uma preocupação depois do levantamento que eu fui conhecer o núcleo de atendimento educacional especializado com a equipe do CIMEI lá de Votorantim. Fomos entender como que funcionava, porque lá eles têm atendimento de psicopedagogo, fonoaudiólogo. Deixa eu fazer um parênteses. Ana Beleza, quando eu cheguei no CIMEI, Ana Beleza tinha um projeto, ela estava fervilhando. A gente precisa atender a demanda reprimida do município, que é atendimento das crianças com TEA, que está lá parado. Vamos atrás. Ela foi
para a Uniso, nós temos duas estagiárias que atendem essas crianças autistas do município, elas fazem atendimento no morro. Agradeço demais essa parceria. Estamos, assim, atendendo muito bem essa lista, né, Ana? Acho que está super legal, né? Muito bom, né? Então, assim, uma parceria muito importante. Isso é política pública, né? A gente conseguir unir todos os serviços, todas a saúde, educação, assistência, colocar todo mundo para trabalhar em prol de uma população. Então, é isso que a gente precisa. E aí, eu fui conhecer como funcionava para a gente tentar trazer isso para cá também. Nós capacitamos os professores, fomos lá na Admax também para conhecer um pouquinho como funcionava o serviço da Admax. Pode passar. Demos capacitação para os agentes de administração, os agentes de desenvolvimento infantil, os estagiários. Ali são os coordenadores e professores lá no Ciente, com apoio do Ciente. Então, tudo isso são parcerias importantes. Pode passar. Aqui é uma parte do caderno de orientações que surgiu a preocupação na aplicação do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. Uma política que precisa ser colocada em prática no município há muito tempo. E ela está sendo implementada. Então, aqui nós já estamos colhendo o resultado, como eu falo, sempre para as mães. Eu não vou prometer milagre, mas vai ser aplicado. É um degrauzinho de cada vez, né? Então, nós já estamos colhendo frutos aqui. Pode passar? Aqui é da sala de recursos. E aqui eu falo que é o nosso coração. É o ponto mais importante. Quem cuidou 9 meses, esperou, teve a ansiedade de ter um filho, eu vou me emocionar. Teve diagnóstico e deixou de ser cuidada, desculpa, gente, porque me toca. Deixou de ser cuidada para cuidar. O meu serviço é por elas também. E o município também fez por elas. Preparou, acolheu, teve um projeto que capacitou para que elas pudessem se olhar. Então, isso aqui é para vocês, isso aqui é política pública. Essa é a parte do CEMEI, no município de Araraquara do Ceará. Obrigada. Gostaria agora de chamar o Centro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Gostaria de chamar a Rose. E a todas. Estou aqui falando um pouquinho em nome da PAI, né? Falar desse tema super importante. Super importante, agradecer a convite do Rio, né? De estarmos aqui hoje, nessa noite, falando do tema urgente, né? Da parte de setembro tão importante e urgente. É um tema muito abrangente.
saúde e educação. Então, para isso, para tratarmos, nós temos lá as técnicas por área, né? Temos a Flávia, que é a técnica da saúde, contamos com a Karen, que é a técnica da área da educação, e a Camila, que não pôde estar presente hoje, falando da área da assistência. Mas hoje, em especial, nós vamos tratar da área da saúde e da educação, e para isso nós chamamos a nossa professora Daniela Jafone, que é especialista na área. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta noite. Eu venho em nome da PAI de Araçoiaba da Serra. Gostaria de agradecer o convite do vereador Nil e dos nobres vereadores aqui da casa presente. E com tantos que já passaram por aqui, já falaram um pouco, né, sobre a causa do autismo, né? E nós queríamos agradecer por esse convite, por estarmos participando desse primeiro seminário, né, do Abrigo Azul, que é de grande importância, né, para a nossa cidade, é uma honra. E eu gostaria de partilhar, só estou pegando minha colinha aqui, peço desculpa, é a primeira vez palestrando. Vamos lá. Então, como a Rose bem disse, nós somos uma entidade que ela é de cunho assistencial, que atende as áreas da assistência social, saúde e educação. E hoje eu venho falar propriamente daquilo que eu trabalho, que eu vivencio no dia a dia, que é a educação. Eu me chamo, como já falaram, me chamo Daniela, sou professora na PAI. Minha primeira formação é pedagogia e depois algumas especializações como psicopedagoga e psicomotricista. Então, eu gostaria de falar um pouquinho da parte da educação, né? Como nós trabalhamos lá na PAI com as crianças, como elas chegam. As crianças geralmente vêm através, né, da saúde, da equipe da saúde multidisciplinar que nós temos lá, né? Vêm as demandas do município e passam pela equipe nossa lá, que é a Flávia, que é a Fono, a Andréia, psicóloga, a nossa TO e a nossa física. Então, nós temos um trabalho em conjunto, né? Através dessa demanda que é trazida pela família ou pela linha ou pela saúde, né? Às vezes pela área, né? Que vem com e aí, em conjunto, nós elaboramos, nós vemos aquele indivíduo, aquela pessoa como única. Então, juntos ali, quando aquele pai, aquela demanda vem, então nós analisamos caso a caso. Por quê? É importante avaliar individualmente, porque cada criança é única, né? Não podemos generalizar, vou trabalhar com não. Nós nos utilizamos, né, do hiperfoco, é uma coisa que eu trabalho muito, do hiperfoco da criança. Para quê? Para que seja prazeroso para ela estar dentro da área, da sala de aula. Então, a gente utiliza disso e nos utilizamos também de diversos outros recursos, né, audiovisuais, como música. A Rose e a Karen sabem, eu sou aquela professora que chega com aquela maleta. O que você está aprontando agora? Agora eu comprei isso, agora eu fiz isso. Por quê? Porque a gente vai ali observando cada criança, cada jovem, adolescente, e vai ver as preferências dele. Por quê? O nosso intuito é prepará-los
todos têm habilidades. Então, nós focamos nisso, nessas habilidades, nessas potencialidades que cada um traz para nós. Então, esse é o trabalho, né, que nós desenvolvemos a partir de uma, eu falando por, né, que eu falo que o nosso trabalho lá é um trabalho de afeto e de amor que eu nunca vivenciei isso em outro lugar que eu já trabalhei. Então, como eu posso, eu me emociono, muitos são 4 anos lá, e foi um presente, né, poder estar na PAI. E desculpa. E assim, eu falo de todo o meu coração da importância mesmo da participação, né? Que hoje nós vamos falar assim, da participação dos pais, da família, né? Na PAI, que é essa importância de estarmos trabalhando em conjunto. Para quê? Para que a gente possa, né, como a Aline disse, essa tríade, que não tem como ser diferente, né? A família, a educação e a saúde. Não dá para separá-los, porque um complementa o outro. A família que traz a demanda, que traz toda a vivência, que nos traz todos os dados importantes, né? Aí passa pela saúde, passa por nós sentamos, discutimos, e aí, a partir disso, a gente monta um plano individual para aquela criança, para aquela pessoa, né? Então, nós costumamos falar lá que nós não vemos a deficiência, o transtorno, nós vemos a pessoa. Lá para nós é a pessoa. Então, eu gostaria muito mesmo de abrir meu coração aqui e pedir, né, que vocês, família, amigos, vizinhos, aquelas pessoas que necessitam, que possam mesmo se achegar mais mesmo nessa família e buscar conhecer mais sobre a causa e estar presente, conhecendo mesmo, né, eu falo em nome da PAI, conhecer o nosso trabalho, né, se envolver nesse trabalho, né, para que a gente possa alcançar mais e mais, né, a gente fazer mais. Ainda como, né, os nossos colegas que já passaram, ainda há muito a se fazer, muito, mas eu fico muito feliz. Desses 4 anos eu pude ver o avanço que a Soiaba tem dado. Posso falar assim, não são passos curtos, são passos largos. Eu quero aqui deixar um muito obrigado. Gostaria de forma uma mensaginha e depois, se possível, colocar o vídeo. Eu vou ler a mensagem porque eu estou um pouco emocionada. Eu queria ler essa mensagem para vocês. A parceria entre a PAI e família não é apenas importante, ela é um elo vital que abre portas para um futuro de aprendizado e desenvolvimento para os nossos alunos. Sintam um chamado em seu coração, junte-se a nós nessa jornada transformadora. Seu apoio faz toda a diferença para construirmos um caminho de oportunidade e inclusão. E por cada passo dado nessa missão, a nossa eterna gratidão. Vamos juntos fazer a diferença. Quero deixar aqui o nosso muito obrigado mais uma vez por esse convite e que nós estamos à disposição também para ser contribuição para a cidade de Araçuaia da Serra e a PAI se encontra de portas abertas para cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite. Esse do lado mesmo, Flávio. Está indo? Eu fiz um videozinho breve mostrando o nosso dia a dia na PAI, mas não deu, mas obrigada. Agora eu gostaria de chamar o Centro Integrado de Ecoterapia Novo Tempo, Lilian Castanho. Boa noite.
da Novo Tempo presentes, aguentaram firme aí, esperando o momento de falar do Ciente. Obrigada pela oportunidade. É sempre um grande prazer representar o Centro Integrado de Ecoterapia Novo Tempo. Também somos apaixonados pelo trabalho realizado e vamos seguir. Eu sou terapeuta ocupacional, especialista em ecoterapia, neuroinfantil, TEA e deficiência intelectual. Estou como coordenadora no Ciente, em parceria junto com a Flávia, que é a nossa diretora, e fisioterapeuta. O autismo e a ecoterapia são conexões que transformam. A conexão entre o cavalo e a pessoa com TEA vai além do movimento. É um vínculo que estimula, acolhe e desenvolve. A ecoterapia é muito conhecida pelo movimento, né, que o cavalo realiza. Esse movimento ele traz uma conexão muito importante para o desenvolvimento da criança com TEA. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre o TEA, não aparece o amarelo aqui no quadro, mas acho que a gente tem como as principais características, já foi bem citada, mas a dificuldade da interação social, da comunicação e as questões sensoriais que a criança apresenta. A ecoterapia é uma integração corpo, mente e emoção. Então, é toda a necessidade que a criança precisa. Eu, como já trabalhei bastante também em clínica, depois que eu fui para a ecoterapia, você dificilmente volta para a clínica para atender uma criança com TEA, pelo avanço que o cavalo proporciona na vida dessa criança, o estímulo, o ambiente, que são os estímulos sensoriais, regulação emocional, desenvolvimento da coordenação, equilíbrio, postura, incentivo à comunicação verbal e não verbal, fortalecimento do vínculo com o cavalo, com a equipe, ambiente terapêutico e contato com a natureza e com o ambiente equestre. O cavalo realmente proporciona tudo isso. Ele é um ser que quer interagir, ele é um ser que ele não gosta de estar sozinho, ele vive no grupo, ele tem essa necessidade de conexão, então ele realmente consegue se conectar com a criança. E a gente respeita muito o bem-estar dos cavalos. Para a gente é muito importante e respeitá-los. Então, para nosso treinamento, a gente vê isso com os cavalos. É muito importante para a saúde física e mental deles. Mas não tem jeito. Eles acabam se tornando, sim, terapeutas dessa junção da ecoterapia. Aqui tem alguns depoimentos de mães que têm os seus filhos que participam lá. Então, graças ao Ciente, minha filha interage mais, faz contato social, inclusive com contato com outras crianças. Hoje, nessa pesquisa que nós fizemos no final do ano, com todas as famílias, uma maneira da gente entender quais foram os ganhos durante a ecoterapia. Então, realmente, a interação social, a regulação emocional e a participação em grupo foi as grandes avanços que a gente conseguiu com a ecoterapia. Resumidamente, as nossas parcerias, como já falamos, a Pamela, nossa psicóloga, que está cuidando desse projeto, como a Nini trouxe, realmente o projeto Pequenos Guardiões é uma parceria nova, uma nova conquista que a gente conseguiu com a Secretaria da Educação, baseado nessa pesquisa que a Nini trouxe, e hoje esse projeto já acontece. Atendemos as crianças dessa idade de 4 a 6 anos, coloquei as escolas, é muito gratificante quando a gente olha o Ciente e vê aonde as escolas já estão acessando o Ciente. Então,
parceria que tem crescendo e contribuindo para que essas famílias cheguem até a ecoterapia. O projeto Ecopassos, né, em parceria com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Hoje atendemos no total 28 crianças e 34 em terapias de família. Também essa terapia voltada para o atendimento individual, com a equipe multidisciplinar, TO, físico, psicólogo, psicopedagogo. O projeto Passo Certo eu também trago ele, porque também tem a participação de adolescentes com TEA. É uma equipe docente que faz de tudo para que haja inclusão. Então, esse projeto são para adolescentes que a gente tenta direcioná-los a pensar um pouquinho na vida adulta. Então, a gente busca as oficinas profissionalizantes, que são jardinagem, horta, manutenção de pequenos ambientes, cuidado com os cavalos, o ambiente equestre. Então, é um projeto que também está inserido também o adolescente com transtorno do espectro autista. O projeto Beija-Flor, o que a gente percebeu que o TEA, o deficiente visual, depois que fica adulto, ele não tem muita oportunidade, né? Então, ele já não tem idade mais do Ecopassos, não tem mais idade do Pequenos Guardiões, e aí para onde vão? Então, a gente entendeu que tinha que ter essa oportunidade. Está aqui a turminha do projeto Beija-Flor, alguns deles que participam, né, turminha? Isso. E a ideia é fortalecer vínculo e desenvolver as habilidades sociais, né? E o projeto Pegas é o grande querido Educação a Galope, um projeto que já existe em parceria com a educação, acredito que já há uns 17 anos. Hoje a gente atende no total uma turminha de 7 a 12 anos e estamos assim inseridos em muitas escolas, que também é um orgulho com essa gestão que conseguiu proporcionar o acesso também até a ecoterapia ciente. Para finalizar, conscientizar é incluir com afeto. A ecoterapia é uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento, deve ser reconhecida e apoiada como parte do cuidado ao transtorno do espectro autista. Cada passo do cavalo é uma nova possibilidade para quem vive no espectro. Muito obrigada, agradecemos. Pode vir, o Lê falar uma boa noite, quer agradecer, só para encerrar, tudo bem. Prometi. Realmente, boa noite a todos. Obrigado, Manuel. E felicidades para todo mundo. Parabéns. Boa sorte. Eu sei que seu protagonista sim, então teve a participação dele. E para a gente é um orgulho trazer o ciente desse mês tão importante de conscientização do autismo, que a gente saia dessa noite com esse conhecimento da importância do afeto, com a importância de aprender sobre o TEA, respeitar, e que a gente seja uma sociedade inclusiva e acolhedora. Boa noite. Gostaria de chamar aqui a representante das mães atípicas responsável pelo grupo de apoio, Miele Gonçalves. Gente, peguei de surpresa, não sabia dessa família que eu ia falar. Eu estou aqui hoje como mãe, né?
60 mães, que unidas a gente conseguiu dar um acolhimento uma para a outra, sentir o que a outra sente e partilhar, né, as nossas experiências. Como eu sempre falo, em todas as oportunidades que eu tenho, eu acho que é muito importante. Primeiro também eu quero agradecer você por esse seminário, porque é muito importante a gente discutir o que as nossas crianças precisam, o que vem sendo feito. A questão da informação é muito importante para a gente ficar em paz, de saber quantos projetos tem na cidade, quantas famílias são acolhidas através desses projetos. Então isso é muito importante. Agradeço também ao Beto, ao Manu, que sempre está com a gente na causa, a Thierry também. Ela sempre está abraçando ali a gente. Tem muitas mães que têm contato com ela. Eu gostaria de, como hoje é uma oportunidade de colocar, né, o que precisa ser feito, tem muitas coisas que precisam ser feitas que a gente poderia ficar muito tempo aqui. Mas uma coisa que a gente sente muita falta do preparo, o Ciente tem, e eu fiquei muito feliz. O meu filho faz acompanhamento lá, ele fez acompanhamento na PAI, eu tive muita sorte. E logo depois ele foi para o Ciente. Eu fico extremamente honrada e grata, porque o Rafa só é a criança que ele é hoje, devido aos estímulos certos, na idade certa, e isso é maravilhoso. E quando a gente criou esse grupo, a minha expectativa era que todas as mães pudessem ter acesso à oportunidade que o Rafa teve e outras crianças têm. Eu não vou prolongar muito, mas a questão de palestra nas escolas eu acho extremamente importante, principalmente agora, na adolescência das crianças, que os adolescentes não têm tanta empatia quanto as crianças menores. Então eu acho que levando informação para as crianças, eu acho que é uma tecla que a gente sempre bate. Os adolescentes autistas, eles sofrem um pouco mais, porque é através do bullying, eles não têm o autoconhecimento, não sabem controlar as emoções, porque a adolescência já é assim. Você imagina um adolescente autista, então é uma explosão a qualquer momento, né? Então eu queria muito pedir encarecidamente para vocês, se tivessem a oportunidade de criar essas palestras nas escolas, levar informação para os próprios alunos, eu acho que seria um divisor de águas. A capacitação de jovens que para o mercado de trabalho, os autistas hoje tem muita gente que ainda não tem conhecimento do autismo, então não percebe a capacidade que eles têm com tudo, né? Eles podem às vezes não ser bons em letras, mas são bons em outras, muitas coisas, muita potência ali. Então eu acho que a capacitação deles para o mercado de trabalho, que a prefeitura tivesse um projeto voltado a isso, acho que seria bem legal também. E o manual, eu deixo aqui aberta uma ideia de que quando de todos esses projetos que tem, que a prefeitura faz, de todos os acolhimentos que tem, eu acho que quando uma mãe, logo de primeiro momento, descobre que o filho é autista, ela fica perdida. Então, assim, qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? Quem eu devo procurar? Eu acho que isso é muito importante. Então, é uma de muitas pautas que teria, mas eu acho que essas são as principais. Porque eu sinto que os adolescentes hoje, eles tem muitos que não foram acolhidos na idade certa, não tiveram as terapias na idade certa, então hoje eles estão meio no meio ali, sabe? Não é todos que têm o acesso, né? Porque infelizmente as vagas também são bem limitadas, se Deus quiser vai crescer bastante. E aí, como me pegou de surpresa, eu só vou ler um textinho que eu acho que, independente de qualquer coisa que eu fale, talvez eu não consiga me expressar da maneira certa, principalmente por ter vergonha. Mas eu queria deixar um textinho para as mães que tem que uma amiga escreveu ano passado, mas foi perto do Dia das Mães, então eu acho bem necessário. Eu não sou forte todos os dias. Tem dia que ainda choro quando meu filho tem crise.
Tem dias que são mais pesados e cansativos. Tem dias que eu tenho uma disposição a rolo para debater a falta de inclusão, o desrespeito, a falta de empatia. Tem dia que eu sigo no piloto automático, para não desabar com tantas cobranças. Cobranças essas que, na maioria das vezes, na minha própria cabeça. Que eu poderia estar fazendo mais, que eu deveria ser mais ativista, mais paciente, mais aplicada, estudar mais sobre o assunto. Tem dias que eu consigo dar um passo enorme que para muitos são irrelevantes. Consegui trocar a cor da roupa, que ele ama vermelho. Um banho tranquilo, sem grito, sem choro. Meus vizinhos sempre sabem quando está na hora do banho. Tem dias que eu agradeço a Deus por ter me escolhido e tem dias que eu questiono, me sentindo incapaz de dar conta. E aí eu descobri que está tudo certo. Não precisamos ser fortes todos os dias e nem dar conta de tudo. O que precisamos é de rede de apoio dos familiares, dos amigos, do município, da escola e do atendimento, do tal atendimento especializado. Às vezes não é somente sobre ser forte, e sim ser ajudada, abraçada e realmente ser ouvida. Aqui fica meu agradecimento e apoio às mães, que é um universo, quando eu conheci elas, o meu universo é o Rafa de 7 anos hoje. Mas eu conheci mães que a maioria, gente, do fundo do meu coração, são mães solos e tem que encarar sem rede de apoio, sem respaldo nenhum financeiro e tem que dar a cara a capa. E quando precisa, infelizmente, não é sempre que a gente consegue. Às vezes, as pessoas levam como se a gente fosse pedir um auxiliar, um detalhe assim, um auxiliar sala, como se às vezes era coisa da nossa cabeça, ou não, a mãe sabe quando precisa, e eu acho que a gente precisa ouvi-las mais, porque a gente sabe o rendimento que nossos filhos têm, a capacidade que eles têm. E eu conhecendo essas mães, eu vi que a maioria dos pais já foram embora, são poucos que ficam, são poucos que querem se comprometer e a rotina acaba sendo mais pesada. E aí quando a gente tem a oportunidade de falar, de ser ouvida, de ser acolhida, de ser abraçada, as coisas ficam mais fáceis. E a gente ser mãe de autista, a única coisa é depender da empatia do outro. Ser mãe de criança com deficiência é depender da empatia do outro. E muitas das vezes a gente não encontra. Então eu agradeço vocês pela oportunidade, agradeço você, Nil, por dar a oportunidade de falar, mas eu espero que vocês compreendam. Talvez eu não consiga transparecer exatamente o que eu precisava transparecer, mas eu falei do fundo do meu coração. Muito obrigada. E agora, antes de encerrar e chamar aqui o nosso vereador, o presidente da Câmara Municipal, gostaria de agradecer, como Beto, toda a Câmara Municipal, que, como nós conversamos, você prontamente aceitou e não mediu esforços para fazer isso, juntamente com todos os nossos colegas, o Thierry, os outros vereadores que não estão, por conta de compromissos, mas abraçado de forma excepcional. Então, eu agradeço e vamos juntos no próximo 2026, no segundo seminário Abril Azul, e que isso nós possamos estar trazendo resultados e avançando cada vez mais. E para encerrar, eu gostaria de chamar aqui o presidente Beto Rolino para as considerações finais. Muito obrigado, pessoal.
chegando aqui no final, né, desse seminário. Acredito que foi de muita importância a todos que estiveram presentes. Tivemos aqui depoimentos, tivemos aqui amostras de projetos, tivemos aqui as entidades apresentando os seus trabalhos, e tudo isso de muita importância para cada um. Cada um aproveitou essa oportunidade do seu jeito, né? Cada um aceita, né, as informações de uma forma. Acredito que nós temos que buscar conhecimento, todos nós buscar conhecimento para poder ajudar mais essas mães atípicas. Acredito que não é fácil para elas, acredito também que não está sendo tão fácil para nós entender tudo isso, mas acredito que nós vamos buscar e vamos entender, né, passo a passo. Agradecer aqui a todos os secretários presentes, a Aline, o Manuel, todos os vereadores presentes, aqueles que não puderam comparecer. Até o Daí me ligou pedindo para que eu justificasse a falta dele, ele estava gripado e não queria estar em público, né, para não ter problema de passar nada com ninguém. Então, aos que não puderam vir, cada um tinha seu compromisso, e aos que vieram, muito obrigado pela presença. A todos os servidores da casa, a todos que proporcionaram esse momento a vocês. Como não, mas antes disso, eu queria ler aqui um convite que as mães atípicas elas mandaram para mim. Eu já queria justificar de antemão que nesta data aqui eu tenho uma viagem marcada, que é sábado, dia 26, mas está aqui, ó, segunda marcha de conscientização do autismo de Araçatuba da Serra. Ela será realizada no sábado, 26/4, agora, às 9 horas da manhã. Ela sairá de frente ao CDI, ao lado da Câmara Municipal aqui. Às 10 horas, evento no Castelinho, com palestras e muita diversão. Chame toda a família e amigos para participar deste dia tão importante. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Aqui ela diz: o autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte. Então fica aqui o meu agradecimento a todos. E como não há mais nada a ser discutido, agradeço a presença de todos e declaro em nome de Deus encerrado este seminário. Uma boa noite a todos.